Quando ela foi embora, não houve grito, não houve briga, não houve cena. Ela arrumou uma mala pequena, dobrou as roupas com cuidado, beijou as crianças na testa e disse que precisava se encontrar. Usou essas palavras como se fossem neutras, como se não explodissem nada. Disse que não sabia mais quem era, que tinha se perdido na rotina, que precisava de um tempo. Não falou em divórcio, não falou em separação. Falou em pausa. Disse que não estava abandonando ninguém, que só precisava respirar. Eu fiquei parado na porta, segurando a mochila do nosso filho mais novo, tentando entender em que momento aquilo virou normal. As crianças perguntaram quando ela voltava. Ela disse que não sabia, mas que seria logo. Ela mentiu sem mudar o tom de voz. Nos primeiros dias, eu ainda agia como se fosse temporário. Deixava o lado da cama dela intacto, não mexia nas coisas. Esperava. Cozinhava olhando o celular. Achando que a qualquer momento ela ligaria dizendo que tinha exagerado, não ligou. Na primeira semana, ela mandava mensagens, curtas controladas. Perguntava das crianças. Nunca perguntava de mim. Depois as mensagens começaram a espaçar. Viraram áudios. Depois só curtidas em fotos que eu mandava, até pararem. Foi aí que caiu a ficha. Não de uma vez, mas em pequenas pancadas. Acordar sozinho. Arrumar lanche escolar sem ajuda. Responder perguntas difíceis, sem ter certeza. Por que a mamãe foi embora? Ela não ama mais a gente. Eu dizia que amava. Que só precisava de um tempo e odiava a mim mesmo por repetir aquela frase. As noites eram piores. Quando a casa ficava quieta demais e eu sentava no chão da cozinha depois que as crianças dormiam. Chorei escondido. Não por orgulho, mas porque não podia desmoronar. Não havia espaço para isso. Com o passar das semanas, percebi algo estranho. Eu estava funcionando, cansado, exausto. Mas funcionando. A rotina começou a se encaixar. Horários, tarefas pequenas, vitórias. O café não queimava mais. As crianças começaram a rir de novo, mesmo com saudade. Eu ainda sentia falta dela, mas já não era desespero. Era um vazio diferente, mais silencioso. 2 meses depois, parei de esperar. Guardei as coisas dela em caixas. Não por raiva, mas por necessidade. O quarto precisava voltar a ser habitável. Comecei a terapia. Não porque queria me entender, mas porque precisava aguentar. Foi ali que ouvi algo que não esperava. A terapeuta perguntou se eu já tinha considerado que aquilo não era uma pausa. Era uma escolha. Aquilo doeu. Mas fez sentido. Com o tempo, fui reconstruindo algo em mim, não confiança, mas estrutura. Aprendi a não explicar demais, a não justificar a ausência dela para todos, a não protegê-la de perguntas que não eram minhas. As crianças pararam de perguntar quando ela voltaria, e isso partiu meu coração de um jeito definitivo. 5 meses depois, eu já não vivia em função do retorno. Eu vivia em função do agora. E foi exatamente aí que ela voltou. Não bateu. Entrou com a chave antiga, como se nada tivesse mudado. As crianças congelaram, depois correram. Ela chorou, disse que sentia falta, disse que agora sabia o que queria. Olhou para mim como se eu estivesse no mesmo lugar, como se tudo estivesse em espera. Disse que estava pronta para voltar, que aquela fase tinha passado, que a família era o lugar dela. Falou como se estivesse nos fazendo um favor. Eu ouvi em silêncio. E pela primeira vez, desde que ela saiu, não senti esperança. Só senti algo se fechando. E eu soube que aquela conversa não seria simples. Ela se sentou no sofá como se ainda fosse dela. Colocou a bolsa no mesmo lugar de antes. Olhou em volta, avaliando mudanças pequenas. Como quem volta de viagem e estranha a casa. As crianças falavam ao mesmo tempo, contavam coisas da escola, mostravam desenhos. Ela sorria, acariciava o cabelo deles. Mas havia algo deslocado naquele gesto. Não era rejeição, era distância. Quando eles foram para o quarto, ela finalmente me encarou. Disse que precisava conversar. Usou o mesmo tom calmo de quando tinha ido embora.
Disse que aqueles meses tinham sido confusos, que se sentiu vazia, que tentou se reencontrar, que errou caminhos. Não disse onde esteve, não disse com quem, não disse o que fez, disse que isso não importava, que o importante era que agora estava ali. Falou que sentiu falta da família, que percebeu que eu era um bom pai, que as crianças precisavam da mãe. Usou a palavra precisar várias vezes. Eu ouvi sem interromper. Algo em mim observava tudo como se fosse de fora, como se eu estivesse assistindo a alguém interpretar um papel antigo. Ela perguntou por que eu estava tão quieto. Disse que eu parecia diferente. Eu disse que estava. Ela riu de leve, como se fosse algo temporário. Disse que eu sempre fui mais fechado mesmo. Aquilo doeu de um jeito específico, porque mostrava que ela não me conhecia mais, ou talvez nunca tivesse conhecido. Ela perguntou quando poderia voltar de vez. Falou em reorganizar a casa, em retomar a rotina, em esquecer aquele período. Usou essa palavra, esquecer. Eu respirei fundo antes de responder. Disse que nada voltaria a ser como antes, que muita coisa tinha mudado, principalmente em mim. Ela franziu a testa. Perguntou se eu estava guardando mágoa, se eu estava punindo ela. Disse que aquilo tinha sido uma fase, que todo mundo passa por crises, que eu precisava ser compreensivo. Eu disse que fui. Durante meses, disse que cuidei das crianças, que segurei as perguntas, que expliquei ausências, que menti para protegê-la. Ela desviou o olhar. Disse que não pediu isso, que eu fiz porque quis. Aquilo me atravessou porque era verdade, mas não do jeito que ela achava. Fiz porque alguém precisava ficar. Ela começou a chorar. Disse que se sentia julgada. Disse que eu não sabia o quanto foi difícil para ela. Disse que se sentiu sozinha. Eu quase respondi no automático. Quase pedi desculpa. Quase tentei aliviar. Mas algo em mim segurou. Perguntei se, em algum momento, ela pensou nas crianças. No impacto, na confusão, ela disse que sim, que pensou todos os dias, mas que precisava se priorizar. Disse isso sem hesitar. Eu entendi ali. Não foi abandono por descuido. Foi uma escolha consciente. Ela perguntou se eu tinha conhecido alguém, se eu tinha seguido em frente. A pergunta saiu carregada, como se aquilo fosse uma traição. Eu disse que não, mas que tinha aprendido a viver sem ela. Ela ficou em silêncio. Depois disse que eu estava sendo frio, que aquele não era o homem com quem ela se casou. Eu concordei. Disse que aquele homem esperava, que aquele homem acreditava em pausas, que aquele homem ficava em suspensão e que ele não existia mais. Ela levantou, andou pela casa, abriu armários, fez comentários, como se tentasse recuperar território, perguntou se eu tinha jogado algo fora. Eu disse que tinha guardado. Ela pareceu ofendida. Disse que não entendia por que eu estava dificultando, que ela tinha voltado, que isso deveria ser suficiente. Eu disse que não era. Foi aí que a conversa mudou de tom. Ela disse que eu não tinha o direito de decidir sozinho, que aquilo era uma família, que ela era a mãe. Disse que as crianças precisavam dela. Disse que eu não podia afastá-la. Eu respondi com calma. Disse que nunca afastei, que ela tinha ido. Ela disse que isso era diferente, que agora ela estava ali e eu disse que presença não apaga a ausência. Ela me olhou como se eu fosse outra pessoa. Talvez eu fosse. Ela saiu naquela noite, disse que precisava pensar, que eu também deveria. As crianças perguntaram se ela ia dormir ali. Eu disse que não. Elas não choraram, só assentiram, e aquilo me destruiu mais do que qualquer grito. Naquela noite, depois que elas dormiram, eu sentei sozinho na sala e entendi algo fundamental. Eu não precisava mais ser escolhido. Eu já tinha escolhido. E dessa vez, não era ela. Nos dias seguintes, ela passou a agir como se a decisão ainda estivesse em aberto. Mandava mensagens perguntando das crianças, sugeria programas em família. Falava em jantar juntos, como se fosse só uma fase de adaptação. Eu respondia apenas o necessário, sem frieza, sem abertura. Ela começou a se irritar com isso. Disse que eu estava criando distância de propósito, que estava usando o silêncio como punição. Eu não estava punindo, eu estava me protegendo. Um dia, ela apareceu de novo.
Sem avisar, trouxe sacolas roupas. Disse que ia passar o fim de semana. Eu disse que não. Na frente das crianças, não levantei a voz, não discuti. Só disse que não tinha sido combinado. Ela ficou paralisada por alguns segundos. Depois sorriu para eles. Disse que a mamãe tinha se confundido e saiu. Naquela noite, recebi uma mensagem longa. Disse que eu estava sendo cruel, que estava machucando as crianças, que estava usando elas para me vingar. Aquilo quase me fez ceder. Quase. Mas eu lembrava das noites em que elas perguntavam por ela. Lembrava de como eu segurava o choro delas. Lembrava do peso que caiu todo em mim. Respondi dizendo que as crianças estavam bem, que tinham estabilidade, que não seriam arrastadas de novo para uma incerteza. Ela respondeu dizendo que eu não podia decidir isso sozinho, que ela tinha direitos, que iria procurar um advogado. Eu senti o velho aperto no peito, o medo de conflito, o medo de parecer o vilão, mas não recuei. Nos dias seguintes, ela passou a ligar para parentes amigos. Gente que não via há anos. Comecei a receber mensagens. Perguntavam se era verdade que eu estava impedindo a mãe de ver os filhos. Se eu estava bem da cabeça, se não achava melhor pensar neles. Ninguém perguntava onde ela esteve, ninguém perguntava por que saiu. Só perguntavam por que eu não estava facilitando. Ela começou a aparecer na escola, conversar com professoras, contar versões confusas. Dizia que estava tentando voltar para casa, que eu estava resistente. A coordenação me chamou. Perguntou se estava tudo bem, eu expliquei com calma, mostrei mensagens, mostrei datas, não ataquei, não precisei. Aos poucos, as versões dela começaram a se contradizer e o tom mudou. Ela passou a me acusar diretamente. Disse que eu sempre fui controlador, que ela se sentiu sufocada, que precisava fugir. Disse isso usando palavras que não combinavam com a história, mas combinavam com o papel de vítima. Eu ouvi tudo em silêncio e percebi algo doloroso. Ela não queria voltar por amor. Queria voltar porque a vida fora não tinha funcionado. Ela queria o lugar seguro, não a relação. Quando finalmente falamos com advogados, ela chegou confiante. Disse que queria retomar a convivência como antes, que não via motivo para a separação definitiva. Eu disse que via. Disse que abandono não era pausa, que filhos não eram bagagem emocional, que escolhas tinham consequências. Ela chorou. Disse que estava sendo punida por ter sido honesta. Eu disse que honestidade teria sido ficar, ou sair dizendo que não voltaria. O processo foi aberto, não por vingança, por proteção. A rotina das crianças foi mantida. Visitas definidas, horários claros, ela reclamava. Dizia que era frio, que era mecânico, mas era estável. E estabilidade foi algo que elas nunca tiveram durante aqueles meses. Com o tempo, algo curioso aconteceu. As crianças pararam de perguntar quando a mãe voltaria, passaram a perguntar quando iam vê-la. A diferença era enorme. Elas começaram a confiar de novo, a dormir melhor, a rir sem olhar para a porta. E eu entendi que não tinha sido eu quem tinha quebrado a família. Ela tinha feito isso quando foi embora sem olhar para trás. Eu só tinha parado de fingir que dava para colar os pedaços do mesmo jeito. E pela primeira vez não senti culpa por isso. O processo seguiu mais lento do que eu esperava. Não por burocracia apenas, mas porque ela nunca aceitava os limites impostos. Sempre queria algo a mais. Um dia extra. Uma mudança de horário. Uma exceção que virava regra. Quando eu dizia não, vinha o discurso. Que eu era inflexível. Que estava dificultando a reconstrução da família. Mas já não existia família para reconstruir. Existia uma estrutura nova, e eu não deixaria que ela fosse desmontada de novo. As crianças começaram a perceber as diferenças. Na casa dela, tudo era promessa. Passeios que talvez acontecessem, planos que mudavam de última hora. Na minha casa, a rotina seguia. Horários, regras simples, previsibilidade. Não era perfeito, mas era seguro. Um dia, meu filho mais velho me perguntou se a mãe ia embora de novo. Não perguntou chorando. Perguntou sério, como quem já tinha aprendido a desconfiar. Eu disse que não sabia, mas que se acontecesse, ele não ficaria sozinho.
Ele assentiu, como alguém que já tinha entendido cedo demais como o mundo funciona. Ela começou a atrasar as visitas. Depois começou a cancelar, sempre com justificativas vagas, cansaço, confusão, coisas para resolver. As crianças pararam de criar expectativa. Quando ela vinha, vinham também. Quando não vinha, seguiam o dia. E isso, de algum modo, pareceu feri-la mais do que qualquer discussão. Um dia, ela explodiu. Disse que eu tinha virado as crianças contra ela, que eu estava manipulando tudo. Eu respirei fundo antes de responder. Disse que ninguém tinha feito isso, que as escolhas dela estavam apenas aparecendo. Ela disse que eu estava confortável demais, que tinha seguido em frente rápido demais. Eu não segui em frente rápido. Eu fui obrigado a seguir sozinho. Com o tempo, ela começou a falar em voltar. Não oficialmente, sempre como hipótese. Dizia que agora estava diferente, que tinha se encontrado, que queria tentar de novo. Eu ouvi tudo, sem raiva, sem esperança. E disse que não. Disse que amor não volta no tempo, que confiança não se remonta, que filhos não podem ser usados como ponte emocional. Ela chorou. Disse que eu estava sendo definitivo demais. Eu disse que algumas decisões precisam ser. Meses depois, ela apareceu com malas de novo. Dessa vez, ficou do lado de fora. Nem tentou entrar. Disse que não tinha dado certo onde estava, que precisava de ajuda, que ainda éramos uma família no fundo. Eu olhei para ela e percebi algo simples. Ela não via a gente, via um porto. E eu não era mais isso. Disse que ajudaria dentro do que era justo, dentro do que protegia as crianças, mas que não abriria a porta para o passado. Ela foi embora sem gritar, sem acusar, apenas cansada. Naquela noite, sentei no sofá depois que as crianças dormiram. A casa estava silenciosa, não vazia. Silenciosa de um jeito bom. Eu entendi que superar não era esquecer. Era parar de permitir que alguém reescrevesse sua história por conveniência. Ela teve o direito de partir. Eu tive o direito de não esperar. E as crianças tiveram o direito de crescer em um lugar onde despedidas não eram rotina. Depois daquela noite, algo mudou dentro de mim. Não foi alívio. Foi clareza. Eu parei de revisar mentalmente tudo o que tinha acontecido. Parei de tentar entender onde exatamente as coisas tinham quebrado. Algumas histórias não quebram em um ponto específico. Elas se desgastam, dia após dia. As crianças seguiram crescendo dentro da nova normalidade. Escola, amigos, rotina. Meu filho mais novo começou a dormir a noite inteira, sem acordar, chamando pela mãe, sem perguntar quando ela voltaria. Minha filha passou a me contar coisas pequenas, coisas que antes ela guardava. Medos bobos, histórias da escola, coisas que só aparecem quando a casa deixa de ser instável. Ela ainda aparecia. Menos, mais espaçado. Sempre com aquela mistura de culpa e expectativa. Às vezes, trazia presentes exagerados, como se objetos pudessem compensar a ausência. As crianças aceitavam, mas não se agarravam, e isso dizia tudo. Em uma dessas visitas, ela tentou conversar comigo a sós. Disse que se sentia excluída da própria família, que eu tinha ocupado o espaço dela. Eu ouvi, sem ironia, sem defesa. Disse que espaço não se ocupa quando alguém abandona. Ele fica vazio, e alguém precisa cuidar. Ela não respondeu. Algum tempo depois, recebi uma notificação do advogado. Ela queria revisar o acordo, pedir mais tempo, mais flexibilidade. Não por causa das crianças, por causa dela. Eu aceitei conversar, porque agora eu sabia onde estavam meus limites. Na audiência, ela chorou. Falou de arrependimento, de confusão, de busca pessoal. O juiz ouviu, depois me ouviu. Eu falei pouco. Falei dos meses em que as crianças perguntavam se ela voltaria, das noites em que eu improvisava respostas, do silêncio que vinha depois. Não ataquei, não acusei, só descrevi. O acordo foi mantido, com pequenos ajustes, nada que mudasse o essencial. Quando saímos do fórum, ela tentou me acompanhar até o carro. Disse que não imaginava que seria assim. Eu disse que ninguém imagina, mas que as consequências existem mesmo assim. O tempo passou.
Ela começou a refazer a vida dela longe da nossa rotina. As visitas ficaram mais raras, depois mais previsíveis. As crianças pararam de esperar algo diferente. E isso, pela primeira vez, me deixou tranquilo. Eu também segui. Não da forma dramática que as pessoas imaginam, sem grandes viradas, apenas vivendo. Aprendi a não pedir desculpa por proteger meus filhos. Aprendi que maturidade não é manter tudo junto a qualquer custo. É escolher o que não pode mais ser quebrado. Hoje, quando alguém pergunta se ainda dói, eu digo a verdade. Dói lembrar. Não viver. Ela fez a escolha dela. Eu fiz a minha. E entre alguém que precisava se encontrar e alguém que precisou ficar, eu fiquei. Não por obrigação. Não por orgulho. Mas porque alguém precisava não ir embora. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.